você, já com calma essa manhã, será o porta-voz de Deus para nossas vidas. Abre o teu coração, abre a tua mente, para receber tudo que o Senhor vai nos entregar nessa manhã, através da sua palavra. Amém? Quantos amam a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Nós amamos a palavra do Senhor nessa casa, e a palavra do Senhor que tem direcionado a grupo posse e, consequentemente, direções maravilhosas para as nossas vidas. Então, abra o seu coração e a sua mente para receber mais uma porção da palavra do Senhor. Deus, mais uma manhã, estamos aqui para sermos alimentados pela sua palavra, e hoje, mais uma vez, teu Filho será um canal de bênção para as nossas vidas, nos ministrando a sua palavra na condução e na revelação do Espírito Santo. Use teu Filho como todas as vezes que o Senhor tem usado, quando ele possa ter esse microfone ou qualquer outro lugar. Usa a vida dele para falar conosco nessa manhã, por intermédio da sua palavra, para que saiamos daqui alimentados, direcionados, confrontados, consolados, mas usa a tua palavra para poder vir de encontro àquilo que nós precisamos e não o que nós queremos. Usa teu Filho mais uma vez nessa manhã, através da sua palavra, em nome de Jesus. E dizemos o quê? Amém. Então aplaude, Senhor, com todo carinho, pelo sangue. Salve a igreja, com a paz do Senhor. Amém. Para você que está nos acompanhando pela internet, um bom dia, graça e paz, que a paz de Jesus Cristo esteja convosco nessa manhã. Creio eu que Deus já está falando contigo nessa manhã, e não será diferente. Deus continua a falar, e nós estamos aqui para receber aquilo que Deus tem para cada um de nós. Sou grato a Deus, mais uma vez, sempre estar aqui para transmitir aquilo que Deus tem para falar comigo, e com a igreja, mais uma vez, agradeço ao pastor, por essa oportunidade. Eu fico muito alegre, de estar aqui falando a palavra de Deus, não só aqui estar falando, você pode até interpretar diferente, mas eu vou ficar muito alegre por estar pregando, não. Eu estou alegre, faço parte desse ministério, agradeço, a Deus por estar aqui, porque aqui o Senhor. Eu louvo a Deus por esse lugar, amigo dos irmãos, e sou muito grato a Deus. E a palavra de Deus nessa manhã, eu já até trouxe essa mensagem um tempo atrás, e Deus ele me incomodou, ou seja, eu fiquei, como é que eu posso falar para os irmãos? O pastor Tiago ele trouxe uma mensagem, e o texto dizia, escolhido não tem escolha. E aquilo ali eu não vou dizer que me incomodou, mas mexeu com o meu íntimo, com a minha intimidade com Deus. No decorrer da pregação eu vou dizer para os irmãos. E eu quero fazer duas perguntas para a igreja. Deus tem o controle de tudo, sim ou não? Sim, No final da pregação eu vou fazer a mesma pergunta. Deus tem o controle de tudo, vocês me disseram que sim, E no final eu vou fazer a mesma pergunta, tá? E nós temos livre-arbítrio, sim ou não? Sim ou não? Quero uma resposta. Sim. Todos concordam, pastor? Sim. No final, vou fazer a mesma pergunta, tá bom? Quero ler aqui para os irmãos Salmos
livro de Salmo, capítulo 37, verso de número 3. Somente esse versículo é bem conhecido, né? Já conhecemos esse versículo, mas é um versículo que Deus falou comigo, né? Me deu uma resposta naquilo que eu falei com os irmãos a respeito da pregação do pastor Tiago, né? Quando nós estamos escolhidos, não temos escolhas, não é isso? Então diz assim o salmista Davi: confia no Senhor, faz o bem e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Vou ler novamente: confia no Senhor, faz o bem e habitará na terra, e verdadeiramente serás alimentado, né? Aqui a palavra de Deus, o salmista falando, ele comenta muito aqui a respeito da prosperidade do ímpio, né? Que o ímpio ele prospera, ele não teme a Deus, não obedece a palavra de Deus, e o ímpio ele prospera a nossos olhos, né? E muitas vezes ficamos assim, o salmista vai dizer aqui que não se indigne por causa da prosperidade do ímpio, porque muitas vezes passamos por situações, né, que às vezes é necessário nós passarmos, porque a Bíblia diz que no mundo teremos aflições, e na contramão disso, Jesus ele fala para que nós possamos ter bom ânimo. Como é que é isso, né, pastor? Nós estamos na luta, passando na prova, e Jesus fala: tenha bom ânimo, que era para nós ficarmos tristes pela situação que estamos vivendo, passando, mas é necessário, porque a palavra de Deus diz que tudo que acontece na minha e na sua vida há uma necessidade, e a Bíblia diz também que uma árvore, né, ela tem que ser podada para que tenha mais folhas, para que tenha mais força, né? E às vezes nós vimos uma árvore, um galho seco, e aí nós vamos podar ela para que ela tenha mais força. E às vezes encontramos nessa situação, no momento da poda, no momento que você não está esperando aquela poda, né, irmãos? Eu não sei que hora que o Senhor vai me podar. Você não sabe qual é o dia que o Senhor vai vir, vai te podar, vai te lapidar, porque nós estamos num processo de lapidação. Hoje nós não somos o perfeito, nós estamos no caminho da perfeição. E o salmista ele diz aqui: confia no Senhor. Confiar, irmãos, é algo que você viveu num cenário que você está vendo que não há solução perante os seus olhos, e você não vê recurso naquilo, você não encontra uma solução. Mas o salmista diz aqui para que nós podemos confiar nele, e a palavra de Deus diz que confia no Senhor e faz o bem. E como muitas vezes algo acontece que fazer o bem em uma situação que pede para você fazer ao contrário, como é que é isso? E a Bíblia diz que se alguém te der um tapa, né, na tua face, vira o outro lado, né? Não é virar para dar a outra face, mas é você não retribuir da mesma forma, mas fazer o bem. Como é que eu vou conseguir fazer o bem alguém que está fazendo mal a mim? Se eu acreditar em quem eu estou servindo. É confiar verdadeiramente em que a palavra nos diz hoje nessa manhã. Confia no Senhor e faz o bem, porque certamente, irmãos, Deus ele cumpre com a sua palavra.
Deus ele vela a sua palavra, ainda que não é o momento de você receber algo, ou está passando por alguma fase, porque eu tenho o costume de dizer o seguinte, irmão, que todo problema, seja ele qual for, ele tem um início. Todo problema, todo ele tem um início, e todo problema também tem um fim. Você sabe quando iniciou o seu problema? Aquele dia, aquela hora, começou isso. E você está dentro do problema ainda. Ainda o seu problema não foi selecionado, resolvido. Mas diz a palavra, confia no Senhor. Aleluia. Como é que eu vou confiar? Como que eu vou depositar essa confiança? É muito simples, irmão. Já viu aquela pessoa que fala assim para você? Você vai em um médico. E o médico que você vai é especialista em algo. E aquela pessoa que você está conversando, e você vai falar para aquela pessoa, poxa, eu preciso de tal médico. E aquela pessoa vai dizer para você, poxa, eu conheço um médico que ele é muito bom. Você pode ir lá nele, que ele vai te atender, vai resolver, e vai dar um diagnóstico certo para você. Então você fala com certeza. Por quê? Você foi naquele médico. Você conheceu aquele médico. E aquele médico atendeu, né? E certamente te deu o diagnóstico que outros médicos não conseguiram passar para você. E quando você fala para alguém, e aquele alguém está precisando do mesmo médico, na mesma especialidade que você passou, e você vai falar com certeza sem medo de errar. Por quê? Porque você passou por ele. Com Jesus também é diferente, irmão. Quando você tem a certeza que você passou por ele, que você teria essa intimidade que ele te deu o diagnóstico que ninguém poderia te dar. Você esteve lá no mundo, você passou por várias situações e ninguém resolveu o seu problema. Mas quando você teve um encontro com Jesus, você tem a autonomia de dizer para alguém e falar assim, olha, eu conheço uma pessoa que pode resolver o teu problema. Eu tenho certeza que você fizer isso, Jesus vai resolver o teu problema. Mas por que você fala com essa autonomia? Porque você conhece Ele. Você dedicou a sua vida para Ele. E quando o salmista fala para nós, irmãos, confia no que Ele faz o bem. E diz mais, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O que tem te faltado hoje, nessa manhã? Cada um de nós sabemos que precisamos e necessitamos. O Senhor conhece a minha e a sua necessidade. De repente, você pode dizer algo para mim, olha, Antônio Carlos, eu preciso disso. Você diz para mim. Mas eu digo mais, o Senhor ele vai muito além daquilo que pensamos e imaginamos. Às vezes você está precisando de algo, você acha que está precisando daquilo, mas o Senhor ele vai te dar realmente aquilo que você necessita. Muitas vezes nós fazemos perguntas ou analisamos situações que estamos vivendo, achando que se fizer isso ou acontecer aquilo, vai ser necessário, vai ser resolvido. E muitas vezes não resolve e não é necessidade. É para o nosso ego, para o nosso bem e prazer. Mas, diz mais aqui o salmista Davi no versículo 4: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. O que é deleitar? É se entregar, é se entregar por completo, é deleitar-se no Senhor. Quando eu e você se deleita no Senhor, é a palavra que Deus está dizendo, irmãos, Ele considerará o que deseja o seu coração. Porque quando nós deleitamos no Senhor, irmãos, às vezes a pessoa pode dizer assim, pastor, então quer dizer, irmão Antônio Carlos, que se eu deleitar no Senhor,
o Senhor vai fazer o desejo do meu coração. Então, a nossa mente já vai para o ambiente material. Porque verdadeiramente, quando eu deleito no Senhor, nós fazemos o que estamos fazendo aqui hoje, nessa manhã. Buscando a Deus. Porque diz a palavra do Senhor: buscai a justiça do Senhor, e as demais coisas o Senhor irá te acrescentar. Então eu não tenho que me preocupar com as coisas do mundo, porque o Senhor sabe do que você precisa. Então, quando o salmista ele fala, deleita no Senhor, né? Que deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. E muitas vezes, irmão, interpretamos isso de uma forma carnal e não espiritual. Porque Deus ele vai na nossa contramão. E quando o Senhor fala, entrega o teu caminho ao Senhor, então eu tenho que entregar o meu caminho ao Senhor. Aí eu digo, irmãos, que quando nós confiamos e entregamos o nosso caminho ao Senhor, e diz lá no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então, por que eu tenho que me preocupar? Isso não significa que eu não tenho que trabalhar nem estudando. Porque muitas pessoas, irmão, hoje, a porta, irmãos, a cada dia está se secando. A palavra de Deus a cada dia ela está se cumprindo. E muitos estão dispersos a isso. Muitos irmãos estão, como foi falado aqui ontem à noite, na pregação da palavra, muitos irmãos estão usando o nada a ver. Não há necessidade de tanto isso. A Bíblia diz que quando Jesus estiver bem perto para buscar a sua igreja, Ele encontrará fé. E hoje, irmãos, vimos e percebemos muitas pessoas desfalecendo da fé. Muitas pessoas desinteressadas à obra de Deus. Quando eu e você tem a possibilidade de estar na casa do Senhor e não estamos, porque estamos desfalecendo da fé. É a palavra que está dizendo. Hoje a igreja nessa manhã está nesse volume de pessoas. Alguns nas suas necessidades, né, viáveis, ou seja, não tem como estar aqui nessa manhã. Mas tem pessoa hoje, nessa manhã, que poderia estar aqui. Eu vou me preocupar? Sinto falta, sim. Né? Vou ficar indignado? Não. Porque a nossa obrigação é orar por cada um de nós. Né? Tem pessoas que, porque esse fulano, irmão, cada um vai dar conta de si. Cada um vai prestar a sua conta a Deus. Eu tenho que vir aqui fazer a minha parte. Poderia estar eu e o pastor aqui, eu estaria alegre da mesma forma. A minha alegria, irmãos, é quem está entre nós. Porque a igreja poderia estar repleta aqui, cada banco preenchido, mas não ter a presença. Nós não estamos aqui não para estar fazendo um protocolo. Eu tenho que estar lá, porque senão o pastor vai me chamar a atenção. Eu tenho que estar lá porque o irmão me vê lá, vai me ver de outros olhos, fazendo um protocolo. Mas eu tenho que estar lá, porque diz a palavra de Deus: entrega o teu caminho ao Senhor. Aí eu digo para os irmãos: quando eu entrego, está entregue. Quando eu confio. Ou eu não confio, ou eu não entrego. Não tem duas balanças, duas medidas. Ou é sim ou não, ou eu entrego ou não entrego. Ou eu confio ou não confio. E quando, aí eu vou fazer a pergunta de novo, irmão. Quando eu entrego o meu
caminho ao Senhor. Quando diz o salmista Davi falando, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, isso significa o quê? Que eu já não tenho mais o domínio. Eu já não tenho mais o querer. Eu já não tenho mais a minha decisão. E quando o pastor Tiago disse, os escolhidos, né? Ou melhor, o chamado, ele não tem como escolher. Ele foi chamado. Então ele não tem como escolher nada. Mas como assim, irmão, não vai escolher nada? Quando eu entrego meu caminho ao Senhor, isso significa que eu não posso fazer nada sem consultar a Deus. Aí eu te pergunto de novo: você tem livre-arbítrio, sim ou não? O livre-arbítrio, irmão. Deus, isso me incomodou muito. Eu fiquei assim, Senhor, como é que é isso? A tua palavra diz que nós temos livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser fazer. A tua palavra diz. E Deus me fez aqui, pastor. Lê lá, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Então, o que significa que eu, se eu entregar esse celular para a igreja, eu já não tenho mais domínio, eu não tenho como acessar nada aqui nesse celular. Se eu entregar para pastor ou pastor, eu não tenho como acessar minhas redes sociais, os meus jornais, não tenho como ligar para ninguém. Por quê? Eu entreguei à pessoa o meu celular. Meu Deus, olha aí, Jesus. Eu quero que você olhe para esse celular aqui, irmão, que você seja uma figura de celular. Você é esse celular aqui. Esse celular aqui está na minha mão, que é você. Então você não tem acesso mais de nada. Quem tem acesso na sua vida agora sou eu. Jesus, Ele é o dono da tua vida. Quando você entrega, agora, o livre-arbítrio, ele vai agir quando eu não entrego mais a minha vida para Jesus. Quando eu não entrego a minha vida para Jesus, aí sim eu tenho livre-arbítrio. Aí eu pergunto à igreja de novo: nós temos livre-arbítrio, sim ou não? Nós não temos esse livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, irmão, vai para o mundo. Ele vai para onde ele quiser fazer. É como o irmão falou aqui na pregação. Você vem para a igreja, você sente a presença de Deus, você chora. O louvor, como ele mesmo disse, né? O louvor emociona. Você sente a presença. Mas quando você sai daqui, você tem livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio aflora lá fora. E aqui dentro é só um momento. Por que um momento? Porque eu não entreguei a minha vida para Jesus. Porque, irmãos, é um confronto diário. É diário o nosso confronto. Todos nós aqui, primeiramente eu já estou no carro, eu queria estar agora na minha casa quentinho, colado no cobertor nesse frio. Eu queria estar de verdade. Mas quando eu entrego a minha vida para o Senhor, eu tenho que estar aqui, fazendo a vontade de Deus. Se eu perguntar para o Senhor, queria estar agora na sua cama, eu vou dizer que sim, irmão, não vou ser hipócrita. Não seremos hipócritas, queremos estar sim na nossa cama. Não, pastor, ontem estava cansado aqui, né? Hoje ele poderia estar dormindo até mais tarde. Mas por que ele não está? Fazendo a vontade de Deus. Porque ele entregou a sua vida para Deus. Glória a Deus. Porque quando nós entendemos quem é Deus, quando você entrega realmente a sua vida para Deus, você entende que a sua vida já não tem mais domínio sobre você mesmo. Como deu um exemplo aqui no celular, quando eu tenho acesso aqui, todas as suas redes sociais, tudo, você não tem mais domínio de nada, porque você entregou. Aí eu faço uma pergunta: realmente nós entregamos de verdade a nossa vida para Jesus? Ou só vou
fazendo um protocolo. Porque cada um de nós, eu e você, estaremos verdadeiramente fazendo, né, aquilo que queremos ou aquilo que Deus quer. Então a palavra de Deus, o salmista está falando aqui para cada um de nós. Ele frisa muito aqui a prosperidade do ímpio, porque as pessoas ficam indignadas porque o outro está prosperando, né? O outro rouba, mata, se prostitui, faz tudo que o mundo oferece e prospera. Nós vimos isso, pessoas com casa bonita, né? Carro por ano, né? Roupa linda, seu iPhone, não sei quantos mil, não é não? E a gente querendo um celularzinho melhorzinho, o outro lá, certo? Não é? Sting. Mas na verdade, irmãos, isso tudo vai perecer. Mas o que nós estamos construindo aqui é lá no céu. Aonde o ladrão não pode vir, aonde o ladrão não pode roubar, não vai acabar, vai ser eterno. Cada passo que você dá na presença de Deus é algo que você está acrescentando lá no céu para você e para mim. A Bíblia vai dizer, irmãos, que nós vamos ser coroados. Cada um vai receber um galardão. O meu galardão vai ser diferente do pastor vai ser diferente do meu. Cada um vai receber o seu galardão. E aí, o que nós temos feito para receber esse galardão? Eu quero que todos recebam, nem que seja o mínimo. Porque se você receber, porque você foi para o céu. Porque, irmãos, nós temos que se dedicar mais e mais e mais e mais na presença do Senhor. O irmão falou aqui ontem à noite, tem coisa acontecendo aqui no Brasil que nós não esperávamos acontecer, está acontecendo. Isso é a vida de Jesus Cristo. Então nós temos que confiar, não importa a situação que você está vivendo hoje, confia no Senhor, espera nele, porque Deus, no momento e na hora certa, Ele vai te abençoar. Aleluia. Não só com material, mas também o espiritual. Mas o que tem que prevalecer aqui não é o espiritual. Porque se você estiver alimentado espiritualmente, venha o que vier, você vai conseguir suportar, porque Deus te dá o suporte, Deus te dá a ferramenta. Basta você somente confiar, acreditar a quem você está servindo, porque Jesus vai vir buscar uma igreja, não é uma igreja de oba-oba, não. É uma igreja que santifica. A santificação, já falei aqui na última pregação que eu fiz, a santificação é individual. A santificação é individual. Tanto é que a Bíblia diz que se ninguém santificar, ninguém verá o Senhor. Então a santificação ela é individual. E a consagração é isso que nós estamos fazendo aqui, é vir ao altar. Então, tomem cuidado, porque não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor vai vir. E para muitos já foram, Jesus já chamou. Nós não sabemos o nosso tempo de vida aqui na terra. Você pode dizer, jovens ali, né? Pode dizer, eu estou novo, vou morrer. Né? Falando fisicamente, né, irmão? Calculamos a idade, né? Eu tenho 54 anos, né? Os jovens ali tem mais novo que eu, pode dizer, não, vamos colocar vai morrer primeiro, porque ele é mais velho. Mas a regra não é essa, né? A regra não é essa. Quantos jovens hoje estão descendo a sepultura? Muitos, por falta de cumprimento da palavra de Deus, por não obedecer pai e mãe e não cumprir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós nessa manhã: confia no Senhor, espera nele, porque o Senhor mais fará na sua vida. Deus ele está pronto para nos abençoar, nos fortalecer. Então, essa madrugada, irmãos, já viu quando você fica preocupado com alguma coisa, você não consegue nem dormir?
foi eu fiquei muito assim, irmãos. Essa preocupação foi essa questão da palavra, pastor. Aquilo ficou me remoendo por dentro, na questão do livre-arbítrio. Isso me incomodou, isso me mexeu no meu íntimo com Deus. E Deus me deu essa resposta na palavra de Deus, Salmo 37, verso 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, né? Confia nele. Então, que você nesta manhã possa realmente ter entregado a sua vida para Jesus, porque entrega é não ter devolução. Você não devolve mais. E nessa madrugada também Deus falou comigo, pastor, fala para servir de exemplo para alguns. Eu conversando com o pastor ontem no sábado, a respeito de uma situação que aconteceu com o meu genro, e ele perdeu 3 mil reais para uma pessoa, confiando na pessoa. E como era uma pessoa bem conhecida, pessoa de família e tal, né? Enfim, pessoa de confiança. E eu disse para ele assim: você orou a Deus? Você falou com Deus? Pediu permissão a Deus se realmente era da vontade de Deus? Não, porque era pessoa de confiança e tal. Me levou na casa lá, me conversou, a gente lá com o pessoal. Enfim, eu conversando com o pastor isso, o pastor falou assim. Aí eu falei assim: essa pessoa que mora ali onde o senhor morou. Aí o pastor: eu não acredito que é uma pessoa que eu estou pensando. Aí o pastor falou assim: vou falar a primeira letra do nome da pessoa. Acho que essa aí mesmo. Aí o pastor falou o nome da pessoa, beleza. E o pastor falou uma coisa que está dentro do contexto da palavra. E o pastor falou assim: meu irmão, eu quase caí nessa caminho, quase que eu perdi 5 mil reais. Eu já perdeu 3 mil. Isso foi agora, realmente. E o pai dele mais 3. Ou seja, resumindo, uma pessoa só, a pessoa levou 6 mil reais. 6 mil reais. Uma pessoa só levou 6 mil reais. E o pastor falou assim: quase que eu caí nisso, mas que eu ouvi, eu orei a Deus. Eu falei com Deus falou comigo para não fazer, eu não fiz. Quase que eu fiz. Ou seja, quando eu entrego a minha vida para Jesus, Senhor, eu posso ir por esse caminho? Senhor, é da tua vontade eu fazer isso aqui? Senhor, é da tua vontade eu realizar algo? Senhor, é da tua vontade esse projeto aqui, Senhor? Senhor, é da tua vontade eu comprar esse celular aqui, Senhor? Tudo tem que ser consultado para Deus, Senhor. Nós somos filhos, e nós temos nossos filhos. Hoje meus filhos já estão adultos, já estão casados, mas o filho do pastor que é pequeno, ele não vai fazer o que ele quer, ele vai pedir o pai dele: pai, posso fazer isso? Pai, me dá o celular? Pai, não sei o que, pai, me dá isso, pai, me faz aquilo. Assim somos nós. A gente nunca vai crescer diante de Deus, nunca vai avançando em adultos. Não, ser como criança. Ser como criança vai ter a inocência de uma criança. Então, quando nós fazemos dessa forma, pedimos permissão a Deus, pedimos orientação a Deus, confiamos no Senhor, quando entregamos a nossa vida para Deus, é assim que Deus vai fazer na minha e na sua vida. E assim Deus quer fazer com cada um de nós nesta manhã. Eu não sei como você tem andado até aqui, na presença de Deus, mas eu já estou no carro. Deus está me incomodando a cada dia mais, a se aproximar mais, a ter mais intimidade com Deus. Porque quando eu busco mais a Deus, quando eu falo mais com Deus, mais intimidade eu vou ter com Deus. Deus vai revelar a sua vontade, o seu querer na minha vida. O que vai prevalecer na minha e na sua vida é a vontade de Deus. O que está sempre prevalecendo hoje na sua vida? A sua vontade, o seu ego, seus planos, seus desejos.
É como disse, irmão. Cada um de nós poderia estar do nosso lado agora. Quando hoje poderia estar aqui e não estão. Vou ficar triste? Estou com raiva? Não. Mas poderia estar aqui. E se Jesus vier nesse exato momento? Se Jesus vier nesse exato momento, como será? Um por uma justa causa, né? Por não estar aqui, e outros por fraqueza. Verdade é essa, não tem duas medidas nem duas balanças. Se cada um que não estão aqui, por motivo de força maior, está justificado, mas por outra causa, é por fraqueza espiritual. É fraqueza espiritual. Porque se eu der lugar para a minha carne, como eu disse, eu estaria lá na minha casa, no meu quarto, quentinho, não saía do frio, ficaria lá. Mas quando eu e você entende que a minha vontade não tem que prevalecer, porque eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não tenho mais o domínio próprio. É como eu fiz a primeira pergunta: nós temos livre-arbítrio? Não temos. O livre-arbítrio é para o mundo. O livre-arbítrio é para o mundo. E outra coisa que eu ia perguntar para os irmãos, né? Deus tem controle de tudo? Sim ou não? Não. Mas como é que é isso, irmão Antônio? Deus tem controle de tudo? Sim ou não? Alguns vão dizer que sim. A maioria vai dizer que sim. Aí eu te pergunto: se você hoje decidir ir para o mundo, Deus vai impedir você de não ir? É uma decisão sua. Porque se fosse assim, irmão, ninguém iria para o inferno. Ninguém iria para o inferno. É uma decisão própria sua, você que vai decidir. Mas aí o segundo, no caso, não quer dizer que o livre-arbítrio. E aí, irmãos? Deus, ele sempre vai na nossa contramão. Quando eu estou servindo, eu não tenho livre-arbítrio. Quando eu estou servindo a Deus, quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu não tenho livre-arbítrio. Mas quando eu saio da presença de Deus, aí eu já tenho o livre-arbítrio. Então Deus não vai interferir na sua decisão, nas suas escolhas. Porque é você que está escolhendo. É você que está decidindo. Mas quando o Senhor interfere na sua vida, aí já mudou o cenário. Porque você já não tem o domínio próprio, você já entregou a sua vida para Jesus. Porque se fosse assim, irmãos, o mundo não estaria como está hoje. Estaria um paraíso igual Adão e Eva. Estaria um paraíso. Mas que nessa manhã você possa entender, que você possa verdadeiramente decidir por completo, não por metade, é por completo, como disse aqui, ó, em Cristo somos completos. Certamente, quando eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, é o que está escrito ali, a minha vida é completa. Ainda te falta algo material na tua vida, mas isso não vai preencher o teu ego, a tua alma. É como diz a palavra, né, irmãos? Vai transbordar. Quando Jesus está na sua vida, nada vai impedir algo na sua vida. E eu deixei aqui, irmãos, eu separei um versículo para finalizar, é em Jeremias. Versículo 18. Jeremias, ele descreve a bênção do Senhor usando uma árvore, né, plantada junto ao rodeio, que permanece verde e frutífera mesmo em tempo de seca. Então o versículo ele fala e compara a confiança em Deus com a estabilidade e a prosperidade de uma árvore bem nutrida, que não é afetada por condições adversas.
Jeremias 17:18, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba e nem deixa de dar fruto. Então, o profeta aqui, irmãos, ele compara a bênção do Senhor, né? É a bênção do Senhor, usando a imagem de uma árvore plantada junto à água, e certamente no tempo da seca, como diz aqui, permanece verde e frutífero. Então, certamente, irmãos, é assim que nós, aleluia, ainda que venha um tempo seco, você vai continuar frutificando, você vai continuar dando fruto, e a sua raiz a cada dia vai ser raizando, porque não é a condição que vivemos que vamos estar firmes na presença do Senhor. O que vai te dar condição de estar firme na presença do Senhor não são bens materiais. Porque quantas pessoas hoje, irmãos, estão melhor financeiramente, ou têm muitas coisas, e a sua vida espiritual não está nada bem. Mas que nessa manhã você possa confiar em Deus, e que o seu livre-arbítrio, que não venha prevalecer, mas que a vontade de Jesus nessa manhã possa prevalecer na sua vida, que você possa buscar mais e mais a presença do Senhor, e certamente você fazendo isso, certamente de nada vai te faltar. No tempo e na hora certa, o Senhor vai te abençoar. Eu agradeço a oportunidade por essa palavra, e pela oportunidade que o Senhor me concede nessa manhã. Que o Senhor Jesus Cristo, na manhã desse dia, Ele possa conceder no teu coração o desejo de buscar mais e mais e mais a sua presença, e que nessa manhã o Senhor possa ter falado no teu coração, que o Senhor nessa manhã verdadeiramente possa te esclarecer algo que você devia estar com dúvida, mas essa dúvida não pertence a Deus, mas pertence verdadeiramente a você mesmo. É você que decide nessa manhã buscar mais a presença dEle, e realmente levar e dedicar mais e mais e mais a sua vida para Jesus, porque nós não temos o domínio próprio mais das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Curve suas cabeças, feche seus olhos. Aleluia! E oremos. O livre-arbítrio, ele só serve para quem está no centro da vontade de Deus. E é 100% verdade isso. Tudo que ele pregou aqui é verdade. Só temos o livre-arbítrio quando decidimos não entregar o nosso caminho ao Senhor. Aleluia! Entregar é falar: Deus, eu não tenho mais controle das minhas decisões. Deus, eu não sei mais os caminhos que eu tenho que seguir. Entregar é confiar plenamente de que a cada passo que você der, o Senhor, Ele vai conduzir a sua vida. Entregar o caminho ao Senhor é dizer: Deus, a partir desse momento eu não tenho mais domínio sobre nada que se refere à minha vida. E às vezes nós pensamos: poxa, mas ele tem a ver estar no culto. Estar no culto é fazer a vontade de Deus, porque Deus quer que nós tenhamos comunhão
uns com os outros. E é através de cultos como esse aqui que recebemos as direções de Deus, que somos direcionados pela palavra, somos direcionados pelos louvores. É como um culto como esse aqui. Culto como esse aqui, que nos traz um ponto de interrogação. Qual, pastor? Será que nós estamos entregando totalmente o nosso caminho ao Senhor? Porque às vezes nós pensamos que estamos. Aí quando vem uma palavra como essa que nos confronta lá dentro, aí nos faz fazer uma autoanálise, nos fazer pergunta: será que eu entreguei totalmente? Aleluia! Porque você pode estar numa condição de entregar uma semana e tomar na outra. Isso não é entregar o caminho totalmente assim. Entregar o caminho totalmente ao Senhor é você não pegar mais da mão dele o controle da sua vida. Aleluia! Então que nessa manhã, se eu e você estamos nessa condição de termos dúvidas se entregamos ou não totalmente os nossos caminhos ao Senhor, esse é o momento de você falar: Deus, eu sei que eu não tinha entregado por completo, mas a partir dessa manhã, me ajuda a manter o controle nas suas mãos. Porque no momento de pressão, a gente quer tomar o controle da mão de Deus. Aleluia! E às vezes queremos resolver por conta própria. Mas o melhor para a gente estar, querido, é o Salmo 37:5. É no centro da vontade de Deus. É entregar por completo o nosso caminho, as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos quereres. É entregar a Deus. Quando der para você tiver aquela vontade de falar alguma coisa, fala assim: Deus, será que esse é o caminho? Será que essa é a direção? Eu tenho certeza que você vai agradar muito o coração de Deus. Coloca a mão sobre o teu coração nessa manhã. Aleluia. E vamos orar de posse dessa palavra poderosa. Meu irmão, cada domingo e manhã maravilhosa aqui. Eu fico maravilhado com Deus aqui nesse lugar. Eu venho para cá e saio cheio, meu irmão. Aleluia. Não tem domingo amanhã que eu volto para casa sem ser renovado pelo Espírito Santo. Aleluia. A palavra que tem de lavar todos os dias, meu irmão, todos os cultos. E não diferente hoje, que manhã poderosa. Eu não sei como alguém pode estar aqui e não vem perder um momento como esse aqui. Aleluia. Meu irmão, eu falo: Deus, obrigado por estar aqui nessa manhã. Eu não poderia estar em lugar melhor a não ser aqui, receber essa palavra, receber esse chacoalhando para eu despertar. Deus, nós oramos, porque recebemos a tua palavra nessa manhã. E nós às vezes, Pai, não fazemos por mal, mas não entregamos por completo nossa vida em suas mãos. E através de palavras como essas aqui, não são palavras humanas apenas, mas são palavras direcionadas pelo Espírito Santo. São palavras que vêm para nos fazer pensar, para olharmos para dentro de nós. E a gente mesmo, a Bíblia diz que a gente mesmo vai se examinar.
E depois que nós ouvimos a Sua palavra, nós estamos aqui nos examinando por dentro. Aleluia! E se porventura, Pai, ainda não entregamos o nosso caminho por completo ao Senhor, como foi dito pela palavra, não somos santos, mas precisamos estar no caminho da santidade. Então ajuda o meu irmão, a minha irmã nessa manhã a entregar por completo a sua vida nas suas mãos, Pai. Espírito Santo, ajuda a gente. Espírito Santo, ajuda a nossa fé. Espírito Santo, nos ajuda a rompermos com a pressão do mundo e a não tomarmos o controle, Pai, da nossa vida nas suas mãos. Ó Pai, nós entendemos que em alguns momentos a pressão da vida quer nos fazer tomar decisões, quer nos fazer tomar precipitações, mas nos direciona, Espírito Santo. Nos mostre, Pai, o centro da Sua vontade, porque se nós permanecermos no centro da Sua vontade, a gente não vai ter mais livre-arbítrio. Ajuda cada um que recebeu Sua palavra, aqui no templo ou na sua casa. Quem vai estar assistindo depois pelos canais das mídias sociais, pelo YouTube, e essa palavra venha tocar profundamente em seus corações, assim como tocou os nossos corações aqui nessa manhã. Abençoa teu filho que mais uma vez no canal de bênção do Senhor, a nos direcionar novamente a mais próximo de Ti. Nós não estamos aqui buscando por palavras, Pai, palavras que só incentivam o nosso ego. Não, estamos aqui buscando por palavras que nos aproximam de Ti. E mais uma manhã recebemos uma porção que está nos ajudando a nos aproximar de Ti em comunhão e em espírito e em verdade. Segue essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Recebeu essa palavra? Amém. Você consegue aplaudir o Senhor por essa palavra? Consegue? Aleluia. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Espírito em verdade. Glória a Deus. Vamos orar. Tem o Senhor aqui. Ele passou aqui. O Senhor Fernando, o pastor próximo da igreja, ele pediu para que nós fizéssemos uma oração por ele. Ele faz elogiados. Amém? Vamos estar de pé. Traga aqui à frente, por favor. Vamos estar orando por ele. Nós vamos cumprir o que diz a palavra do Senhor. Bom dia, meu querido. A Bíblia diz: nós temos que ungir os enfermos e profetizar coisas na vida deles. O Senhor não veio aqui por acaso, né? O Senhor veio aqui porque Deus te trouxe aqui para a gente orar pela sua vida. E ungir Senhor, patrimônio consagrado ao Senhor, e consagrado para esse fim, para orar pelos enfermos. A Bíblia diz: se duas pessoas juntas concordarem sobre qualquer assunto, aquilo vai ser feito. Eu sou a primeira pessoa a crer que o Senhor não entrou aqui por acaso. O Senhor Jesus trouxe o Senhor aqui. Eu creio que através da sua entrada aqui, Deus pode curar o Senhor. A Bíblia diz que só duas pessoas apenas podem crer. Eu creio. O Senhor crê. Então são duas pessoas que creem. Está dentro da palavra de Deus. E tem mais pessoas crendo também. Então já aumentou a nossa fé. Então já aumentou a atmosfera espiritual. Então não são mais dois. Agora são mais de 10 pessoas crendo. Que o Senhor não entrou aqui por acaso. Igreja, obrigada
nos céus, momento de fé, momento de mostrar que o Evangelho é poderoso, que o nome de Jesus é poderoso. Nós vamos clamar pelo seu Fernando e vamos surgir o braço dele, trazer todo o inchaço da hemodiálise que causa todos os dias, 3 dias na semana, sessões de 4 horas. Meu irmão, rapidinho, eu vou orar por ele. Agradece muita vez pela tua saúde, querido. Não murmure por nada, não. Eu que estou na rua todo dia trabalhando, vejo cada coisa e falo assim: meu Deus, muito obrigado. Criancinhas que nós pegamos no aplicativo, eu sou Uber, no aplicativo, com câncer. Criancinha, cabelinho raspado. Semana atrasada, peguei uma moça lá da Vila da Penha, aqui para Belfor Roxo, sozinha, uma senhora de 60 e poucos anos, fazendo sabe o quê? Radioquimioterapia. Tinha um câncer, o câncer tinha sido aparentemente eliminado, descobriu agora, o câncer está nos ossos da coluna dela. Sente muitas dores por isso. Seja grato a Deus pela tua saúde e vamos ter força para orar para que Deus cure quem está passando por esses problemas. Vamos colocar nossa fé em prática, amém? Amém. Vamos usar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Eu creio e através dessa oração o Senhor vai receber vitória. Deus é poderoso. Nós temos orado para que as quarta-feira aqui pessoas passem aqui, tem resultado ou não tem? Tem resultado. Aleluia. Senhor Deus e Pai, poderoso e eterno, aleluia, Deus. Na tua presença nós entramos. Primeiramente nós pedimos perdão, sim, meu Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Mas nós sabemos que tu és um Deus misericordioso, não é pelo nosso mérito e não é porque somos alguma coisa, mas é pela tua misericórdia. E a sua misericórdia nos dá essa oportunidade de glorificar o seu nome através da vida do seu Fernando. Eu estou aqui com óleo da unção que representa o Espírito Santo. E eu não estamos aqui fazendo intenção de pastor ou de religião. É a sua palavra que diz que queremos orar e ungir os enfermos para que sejam curados. Então, sob a sua palavra, nós ungimos agora, Pai, o braço do seu Fernando. Ungimos com óleo da unção. E nós profetizamos em seu nome, Pai, a cura para o seu Fernando. Nós oramos sobre a tua palavra. O Senhor disse que nós veremos a tua glória. E nós estamos aqui para manifestar a sua glória. Aqui nesse lugar, a tua glória não é dividida com o homem. A glória é 100% para ti. Eu uso e profetizo a cura. Sim, Deus. Aleluia. Mas quando você
quiser voltar para 13, volte na 13, à noite tem culto. À noite é 6 horas. Vai ser muito bem-vindo. Tá bom? Fica bem à vontade. Fica à vontade. Tá bom? Bom que o senhor venha. Ele é de Campinas. Para cada irmã dele aqui na rua. Vamos orar para ele retornar depois de glória a Deus. Amém? Para que possamos estar sempre que estiver no culto aqui. A gente vai acabar o culto, vamos orar, vamos nos ungir. A mão primeiro, tá? Quando estiver no culto. Amém? Deus é poderoso para fazer. Ele vai saber o que Deus pode fazer. Olha, Deus, muito obrigado por essa manhã. Sim, Deus. Manhã poderosa. Manhã maravilhosa. Manhã de milagre. O Senhor tem dito que aí o pode ser um lugar de milagre. Nós estamos aqui orando todas as quartas-feiras, essas 21 quartas-feiras de campanha em prol da igreja. Nós temos visto o resultado, temos tido o resultado dessa campanha de oração. Muito obrigado por essa manhã, obrigado pelos louvores, obrigado pelo momento de oração em prol da nossa semana, obrigado pelo momento de entrega das ofertas de dízimos, obrigado pela sua palavra pregada e obrigado por ter o Senhor Fernando conosco nessa manhã. Leve cada um em paz e dê um domingo abençoado em família para a honra do seu nome. Amém? Amém. Abra sua mãozinha assim, para receber a bênção de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que grande amor de Deus o Pai, e que as doces e ricas e incontestáveis consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, filho e filha de Deus, não só hoje, mas para todo o sempre. Digamos todos juntos. Amém. Quem diz amém?